Olá, sejam bem-vindos. Então, hoje nós agendamos essa conversa, né, para a gente conversar um pouco sobre a pitose da pálpebra superior, que é uma das situações que os profissionais mais temem, né, quando vão fazer um protocolo estético. Como já fala, um protocolo estético, a gente quer melhorar a condição estética da pessoa e acaba ocorrendo uma situação que desagrada o paciente e traz muita dor de cabeça para o profissional, né? Então, assim, como nós já falamos em vídeos anteriores, e eu tenho sempre isso na minha mente como padrão para o aprendizado e tal, sempre que a gente vai fazer, então, uma aplicação de um produto, a gente tem que dominar o tecido sobre o qual nós vamos aplicar, conhecer a histologia, a fisiologia, a relação topográfica entre esses tecidos, né? A reação desse tecido ao produto que eu estou utilizando, então eu tenho que conhecer toda a face do meu paciente. Isso aí eu fico batendo sempre, porque na verdade não tem como fazer nada sem esses conhecimentos, e com a toxina não é diferente. Então, além de eu conhecer esses tecidos com detalhes, eu tenho que conhecer o produto que eu estou utilizando, no caso aqui a toxina botulínica, eu tenho que saber o que é essa toxina, eu tenho que entender como ela age, né, nesses tecidos onde eu estou colocando, quer dizer, o seu mecanismo de ação, e eu tenho que entender a técnica, eu tenho que saber como realizar a técnica para que eu tenha o efeito desejado com o mínimo de reação adversa. Então, o que acontece? Se eu conheço o tecido, conheço o produto e conheço a técnica, eu vou obter resultados satisfatórios. Na grande maioria das vezes, a gente percebe assim que as intercorrências, os efeitos adversos, que seriam as intercorrências inesperadas, que são coisas inesperadas, elas ocorrem muitas vezes porque o profissional acha que está dominando e começa a fazer coisas que ele imagina que pode ser correto e deixa de seguir realmente o que está na ciência. O que alguém foi lá, estudou, pesquisou e catalogou que é daquela forma que vai dar certo. Então, existe uma sequência para ser seguida e que vai, então, trazer o resultado esperado. Então, é o que eu sempre falo, em harmonização orofacial, principalmente quando você está começando, você não tem que inventar nada. Você tem que seguir a técnica. Muitas vezes, no início, você não entende o porquê que você está fazendo daquela maneira, mas vai dar certo, porque alguém pesquisou e viu que daquela maneira vai dar certo. Com o passar do tempo, você vai compreendendo melhor por que daquela forma é o correto. Nós tivemos aí com as turmas da especialização, né, em Umuarama, Maringá e Cascavel, nós tivemos um módulo de toxina botulínica. Então, alguns já estavam familiarizados com a toxina e outros estavam tendo o primeiro contato com a toxina. Então, nesse primeiro contato, você vai aprender coisas básicas e você deve seguir esse básico. Esquecer o avançado por enquanto, porque senão você vai ter mais reações adversas do que o esperado. Quer dizer, a gente não espera ter, mas se for para ter, que seja o mínimo possível. Então, quanto ao tecido, por que ocorre a pitose? Então, a pitose é uma das reações adversas, é uma intercorrência, e eu tenho que entender por que ela ocorre. E para eu entender por que ela ocorre, eu tenho que saber toda a dinâmica de relação topográfica das estruturas que compõem a região da órbita e a dinâmica do movimento muscular da região da órbita. Então, vamos começar a falar por aí. Nós temos, então, a nossa região orbitária. Vamos começar fazendo uma dissecação virtual, assim, um pensamento da face, né? Se nós tirássemos a pele aqui, da região orbital, o que eu tenho embaixo da minha pele? Pele, entendendo que é a epiderme, derme e a camada de gordura superficial, que é a hipoderme. Se eu faço a remoção dessa pele, o que eu encontro imediatamente após ela são as placas adiposas, né? Aquelas placas que dão aquela conformação anatômica harmoniosa para o nosso rosto. Só que aqui, em cima da região orbitária, essas placas elas não estão totalmente cobrindo o músculo orbicular. Aqui ela é mais fininha, nós temos vários compartimentos adiposos nessa região, mas são pequenos nichos de gordura ali que vão estar mais superficiais e mais profundos, mas não como as placas que estão na região jugal cobrindo toda a região do meu músculo orbicular. Então ele é um músculo bem superficial. Então, em muitas áreas, a hora que eu aplico, se eu passo abaixo da pele, eu já estou no músculo orbicular.
ok? Bem, então eu sei que ele está ali, o meu alvo é a placa motora do músculo, porque a toxina vai agir destruindo, desnaturando a SNAP25 e evitar a saída da acetilcolina, e a consequência disso é uma paralisia ou redução do tônus muscular de forma flácida, você vai ficar sem tonicidade, né? Bom, mas o que eu tenho por baixo do músculo orbicular? Então, nós temos a pele, tiramos a pele, por baixo da pele nós temos as placas adiposas, que nós vimos que na região do orbicular, elas são bastante fininhas, né? Um pouco volumoso ali. Então, o orbicular está bem superficial. Tirando o músculo orbicular, o que eu tenho abaixo desse músculo orbicular? Na hora em que eu tiro o músculo orbicular, eu tenho uma estrutura fibrosa que contorna toda a porção óssea da órbita, toda a cavidade orbitária, que chama septo orbitário. Esse septo orbitário é uma estrutura fibrosa que está separando o conteúdo interno da órbita de todas essas estruturas que eu falei para você à frente da órbita, que são algumas estruturas gordurosas, musculares, às vezes glândula e tal, nessa região ali. Então, ele está separando isso daí. O que acontece? Essa estrutura, por baixo dela, deixa eu pegar uma imagem, mas aí o que nós temos aí? Nós temos o músculo orbicular, a parte orbicular é essa mais periférica, que está contornando, e a palpebral essa mais interna. E por baixo disso, nós temos uma estrutura fibrosa, então, que acaba separando o conteúdo externo do conteúdo interno da órbita. Mas o que eu tenho abaixo disso, que vai ser importante em relação à ocorrência da pitose que eu tenho que conhecer? Abaixo desse septo orbitário que vocês acabaram de ver, essa estrutura toda fibrosa que tem ali, nós temos essa situação aqui. O que eu tenho? Aqui acima, eu tenho o tarso superior e inferior. O tarso é também uma poneurose, uma estrutura fibrosa, onde um músculo chamado músculo de Miller, ou levantador da pálpebra superior, tem a sua inserção. Então, tá ali, ó, essa região, essa porção mais aqui em cima é o músculo de Miller. E aqui a gente tem ele aderido a essa poneurose aí, que é o tarso. Então, imagina que eu tenho a pele, lá eu vou injetar em pápula, que é a técnica, né, orbicular, não pode ser profunda, e aí ela vai atingir o músculo e vai causar a paralisia. Se eu errar a mão e colocar essa toxina mais profundamente, em qualquer área que eu estou trabalhando em volta aqui da órbita, mas especialmente na região dos corrugadores, já vou explicar por quê. Se eu colocar essa toxina mais profundamente, ela vai para um plano profundo abaixo do músculo. Quem tiver dúvida, tem uma postagem aqui mais antiga, onde eu conversei sobre por que fazer pápula no músculo frontal, onde nós explicamos que nós temos a pele, as placas de gordura, o músculo frontal, e abaixo dele, fazendo essa conexão dele com o osso frontal, nós temos um tecido fibroso chamado tecido areolar. É uma poneurose também, um tecido fibroso. É como se fosse uma região esponjosa, cheia de líquido intersticial dentro. E isso vem e entra em contato com esse septo orbitário. Então, existe uma conexão desse tecido que está revestindo toda a estrutura óssea do nosso rosto. Então, se por acaso eu pego, faço ponto de toxina na região, principalmente, mas não só, principalmente da região do corrugador do supercílio, na hora em que eu coloco a minha agulha, se eu chegar na camada areolar e causar uma perfuração ali que faça essa comunicação e a injeção da toxina lá dentro, ela vai migrar aqui pela porção lateral, tá? E ela vai cair naquela região do septo orbital e vai atingir o músculo de Miller, que é o músculo, ó, que faz o levantamento da minha pálpebra superior. Então, é ele que faz com que meus olhos abram, é ele. Quando esse músculo de Miller, por que não é tão difícil atingir? Ah, mas ele está lá dentro, você já comentou que quando tem estrutura fibrosa, a parte fibrosa atrapalha a toxina voltar para o músculo, no caso frontal, né? Se ficar muito profundo, fica mais difícil de voltar, não vai ter todo o efeito que poderia ter. Mas ali existe uma conexão entre aquele tarso que eu mostrei para vocês e fibras do músculo orbicular. Então, existe uma certa comunicação ali. Essa porção arranhadinha é bem aqui, ó. Essa porção são extensões do tarso que vai fazer comunicação com o músculo orbicular. E por essa extensão, facilmente a toxina acaba atingindo o músculo levantador da pálpebra
E a paralisia dele, então, ou a redução do tônus dele, vai evitar, então, que eu consiga manter a minha pálpebra elevada. E eu começo a ter, então, a queda dessa pálpebra. Começa a ficar cada baixinho, né? Primeiro dia, segundo dia, o paciente vai sentindo esse peso que a gente já vai comentar também o que fazer logo de início. Então, assim, eu tenho que entender que eu tenho que manter a técnica de aplicação superficial na região lateral dos olhos, porque aqui, gente, ó, se eu pegar a parte óssea, ela tá pertinho da onde eu tô fazendo a aplicação. Então, aqui pertinho é fácil a toxina migrar para esse septo orbital e chegar na região do músculo elevador da pálpebra superior. Então, assim, eu tenho que fazer pápulas superficiais. O que é isso? Eu entro com a minha agulha inclinadinha e vou ali embaixo da derme, da hipoderme, e vou produzir uma elevação com a injeção da minha toxina. Vai produzir uma bolinha ali. Isso é a técnica em pápula. Se eu for profundamente, eu posso levar a toxina, então, para o septo orbitário e ele vai atingir o músculo levantador da pálpebra superior, ok? Bom, então qual seria a melhor forma? Então, eu tenho que manter essa superficialidade na região lateral, qualquer região que eu vou fazer do orbicular em volta desse septo orbitário, eu tenho que fazer em pápula. Quando eu vou para a região glabelar, essa é a região mais crítica. É a região que pode, com maior frequência, causar apitose palpebral. Por quê? Nós sabemos que, no tratamento da região glabelar, nós tratamos o músculo próceros, ele tem origem, então, aqui, ó, fazer um movimentinho, que a minha toxina já tá tanto fazendo movimento, faz tanto que ela passa rapidinho. Então, nós fazendo isso aqui, a gente tem essa ruguinha horizontal. A ruga horizontal aqui, ela é causada pela contração vertical das fibras do prócero, porque as fibras estão verticais em leque aqui. Então, além das fibras mais laterais puxarem para o centro, as verticais puxam para baixo. Então, aqui eu tenho a região de origem, e essa região em volta é a região de inserção na derme. Olha o que eu falei, inserção na derme. Então, essa área mais baixa, onde ele sai do osso, nós temos ele mais profundo. Na área aqui para cima, nós temos ele mais superficial. E onde que eu vou aplicar nele? Lembra, a gente conversou nas aulas sobre placa motora? A placa motora, na maioria dos músculos, ela se localiza no centro do ventre muscular. Então, se esse músculo começa aqui e termina aqui, o centro do ventre é mais ou menos nessa área. Mas meu paciente vai fazer um movimento, eu vou pinçar, vou sentir esse volume. Então, para fazer a aplicação no próstata, a gente recomenda que você peça ao paciente fazer um movimento, você pinça a região mais volumosa dele, você vai entrar, aí pede para ele relaxar, você só fica pinçado. Aí você vai entrar em 90 graus, a agulha vai entrar em 90 graus profundo, mas sem tocar o periósteo. Ah, toquei, tocou, volta. Existe risco quando toca? Existe, porque você perfurou aquele isolamento que existia entre o músculo e a estrutura óssea. Então, evite tocar o periósteo. Puxa, coloca a agulha profundamente, tipo 7, 8 milímetros, dependendo da extensão do paciente ali, do quanto você consegue puxar. Quanto mais você puxar, melhor, para ficar distante da parte óssea. E ali você vai injetar. Bom, próximo é isso. Corrugador. O corrugador, ele é um músculo que ele tem origem aqui na região lateral, né? Da porção frontal, nasal do osso frontal. E ele vai subir aqui. Então, aqui ele é profundo. Aqui ele é profundo e aqui ele começa a superficializar suas fibras. Então, olha só. Eu não preciso aplicar profundamente nessa zona. Eu tenho que aplicar, se eu fosse aplicar profundamente, era nessa região mais baixa. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Não é raso, não é pápula também. Eu tenho que fazer uma aplicação mais profunda do que eu fiz no frontal, do que eu fiz na região lateral do orbicular. Mas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pinçar esse músculo. A orientação que a gente dá na curva de aprendizado é que você pegue da sobrancelha 5 milímetros acima, 5 milímetros para trás, que meu dedo foi muito, né? 5 acima, 5 atrás, e você vai estar mais ou menos nessa área. O paciente vai fazer o movimento, você vai pinçar. Pinçou, né? Vou colocar aqui, pinçou, você vai entrar com a agulha inclinada, não entre em 90 graus, porque como aqui mesmo pinçando fica próximo do osso, você pode tocar no osso e perfurar a aponeurose e ela migrar pela região lateral e atingir o septo, a região palpebral, né? A parte fibrosa ali que está recobrindo os olhos. Então, você vai segurar e você vai fazer a aplicação
Você marcou o pontinho, entra um pouquinho antes e vai naquele ponto, entrando transversal, colocando lá 6, 7 milímetros da agulha, entrando no trajeto desse músculo e ali você vai injetar. Então, não faça 90 graus, tá? Não faça 90 graus se você ainda está numa curva de aprendizado, porque às vezes você vai fazer e você atinge a aponeurose, você rompe e a toxina vai migrar para o septo orbital e vai causar pitose. Então, aqui, para evitar pitose, você faz, então, o pinçamento e a aplicação transversal, tá? Entra ali no músculo transversalmente. Prócero 7 milímetros, corrugador 7 milímetros? Depende, porque cada pessoa vai ter uma estrutura muscular diferente. Você vai sentir isso no seu pinçamento. Se você pensar que ficou bem gordinho, você pode colocar, às vezes, a agulha inteira de 8. Mas se ficou fininho, que é uma mulher e tal, você vai ter que colocar um pouco menos. É importante você ter essa noção de distância para não aprofundar muito. Aqui você pode colocar os 7, entra um pouquinho antes e vai embaixo lá e pega o músculo, tá? Então, evitar aplicações profundas nessa região aqui do próstata, porque aqui é onde ocorre maior risco de migração, tá? Bom, vamos imaginar que além de fazer esse ponto, eu preciso fazer um segundo ou terceiro ponto de cada lado. Nessas regiões, eu já não preciso fazer aplicação profunda. Por quê? Ele tem origem óssea aqui, então ele é profundo aqui. Mas quando ele chega nessa área, ó, a gente faz o movimento e fica marcadinho. Porque ali as fibras estão chegando na derme, elas estão vindo de baixo, estão chegando na derme. Então eu posso fazer menos profunda, eu não preciso fazer entrando toda a agulha ali, posso fazer entrando 3, 4 milímetros, meio transversal, ou pápula, em regiões mais distantes, posso até fazer pápula ali, mas o ideal é colocar um pouquinho mais abaixo, mas se você percebe exatamente a região que você quer trabalhar, pode colocar uma coisa mais superficial, que você vai estar pegando aquela fibra que está puxando ali. A gente sabe que o melhor é prevenir. E a prevenção, ela se dá cumprindo as normas técnicas para aplicação do produto. Então, é claro que não é só o plano de aplicação que vai influenciar, mas ele é bem importante, como eu mostrei para vocês, expliquei o porquê que ele é importante. O volume também. Então, a gente tem que conhecer dentro daquele projeto, daquele plano de unidades por ponto, a gente tem que saber quanto cada área requer, né? E a gente sabe que a região da glabela geralmente é uma área que requer muitas unidades por ponto, 5, 4, às vezes até mais em homens, 6, 7. Então, quanto mais volume, maior o risco de migração. Então, tem que ter mais cuidado aí na minha aplicação. Bom, mas vamos imaginar, então, que eu fiz a aplicação e eu já tive a pitose. Então, tecnicamente, ocorreu alguma coisa e eu tive a pitose. Antes de falar disso, só lembrar uma coisa. Hoje a gente teve uma discussão no grupo GeoHoff, no grupo 1. Uma aluna comentou que uma paciente chegou, falou que fez uma toxina em algum lugar antes e tal, e acabou tendo uma assimetria da boca, né? Fez a toxina, a boca ficou paralisada de um lado, outro normal e tal. E assim, a comentário fala, é a distância, então será que teve ação, não teve ação? O que acontece? Orbicular, eu falo que ele é igual um Ray-Banzinho aqui, né? Orbicular. Pápula, técnica em pápula, porque ele é um músculo superficial. Só que aqui, no zigomático, tem o músculo orbicular, tem as placas de gordura, e depois eu vou ter o músculo zigomático menor com a sua origem ali nessa região. Se eu, na hora de fazer o ponto, eu fizer esse ponto profundo, eu vou atingir o zigomático menor. E o zigomático menor é um músculo elevador. Então, eu vou ter uma assimetria, porque eu vou estar com um músculo que não está funcional no momento que o paciente estiver fazendo o movimento de sorriso, né? Bom, mas vamos voltar lá para a parte da pitose. Então, o ideal é prevenir. Por quê? Porque nós sabemos que a toxina botulínica, ela tem um mecanismo de ação muito específico. Nas doses terapêuticas estéticas, ele tem uma ação local, então ele não vai agir à distância, ele tem uma ação local, irreversível, tá? Mas é temporária. Naquele momento que ocorreu, não existe nada que eu possa fazer de imediato para fazer aquela SNAP 25 se reestruturar e tudo voltar ao normal imediatamente ali. Então, não existe nada imediato que eu possa fazer para aquela fibra voltar a ser contraída. Então, a melhor coisa é evitar que ocorra. Bom, mas existem algumas estratégias aí. Então, vamos imaginar assim, você fez a toxina botulínica, o paciente foi embora, e você sabe que o mecanismo de ação da toxina vai ser, ele vai iniciar, então, a paralisia flácida do músculo em 24, 48 horas.
Aí o paciente, um dia, 2 dias depois, te liga e fala assim, olha, eu estou sentindo meus olhos muito pesados, ou um olho muito pesado. Isso é uma queixa muito comum em paciente que está fazendo toxina pela primeira vez. E não quer dizer que ele está tendo uma pitose. Porque a pessoa está acostumada a ter expressão e na hora em que ela vai fazer, ela sente que ela não consegue, daí ela sente que está um peso ali. Fez toxina, o ideal, a gente sabe que o retorno vai ser depois do efeito final, vai ser lá em 14º, 15º dia, mas deu 2 dias, independente do paciente estar se queixando ou não, pede para ele fazer uma foto frontal e enviar para você. Então, o paciente que, estou sentindo um olho pesado, pede para alguém fazer uma foto frontal e enviar para a gente ver o que está acontecendo. O paciente vai te enviar. Muitas vezes você vai olhar e vai estar tranquilo. Você sempre compara com a foto inicial, porque às vezes você vê uma queda de pálpebra e acha que está tendo a pitose e na verdade o paciente já tinha aquela queda de pálpebra. Tem muita gente me assistindo aqui que sabe que já aconteceu, né? É uma coisa às vezes natural da pessoa. Então tem que ter as fotos, protocolo fotográfico anterior, em repouso, com todos os movimentos, para a gente ter segurança nessa assistência para o paciente. Bom, então o paciente está com a pálpebra pesada, ele ligou para você. Aí você vai avaliar. O sinal da pitose, em comparação com a foto em repouso do paciente, é que ele começa, né, ao invés de estar aparecendo todo o globo ocular, ele começa a reduzir a exposição da região ocular, começa a reduzir essa exposição. Então, um lado está normal, toda a exposição do olho, e o outro está ficando cada vez menorzinho. Gente, percebeu que está ocorrendo isso? Quanto antes você usar de estratégias para minimizar essa pitose, melhor. E quanto antes a pitose estiver ocorrendo, mais severa ela tende a ser se você não fizer nada. Por quê? Vamos imaginar que com 2 dias o paciente já está reclamando e você olha e você já tem um sinal de pitose. Isso quer dizer que a toxina chegou lá rapidinho, já começou a agir, ela ainda tem 14 dias para agir naquele músculo. Então aquela pitose vai ser mais severa. Ah, o paciente com uns 7 dias te ligou e falou que a pitose sentiu, você olhou, não tem uma pitose, ela já vai ser mais leve, porque levou 7 dias para a toxina começar a agir naquele músculo e tem 7 dias só. Então, quer dizer, quanto mais precoce ela inicia, maior a tendência dela ser mais severa, tá? E quanto mais tarde, mais amena ela vai ser e mais rápido ela vai passar também. Uma pitose leve vai passar ali com 1 mês e meio, no máximo, 1 mês e meio. E uma pitose mais severa pode levar um pouquinho mais de tempo para passar. Então, é tempo, né, gente? Para ficar com o rosto deformado. Então, ninguém quer isso. Então, o paciente falou que está com a pálpebra, sentindo o olho pesado, pede para ele vir. O que eu vou fazer com esse paciente que me ligou e falou que a pálpebra está pesada e eu olhei e vi que tem um sinal de pitose. Está cobrindo ali a íris do olho. Existem várias coisas na literatura indicadas, né, através de aparelhos, por exemplo, o uso de radiofrequência, o uso do laser de baixa potência, a eletroestimulação, tudo isso com um objetivo só, gente, que é desnaturar, destruir a toxina que ainda não internalizou. Aquela pitose que ocorreu, a eletroestimulação até vai ajudar, e a radiofrequência também, que além de desnaturar a proteína da toxina que ainda não internalizou, ela também vai aumentar o metabolismo local e isso pode acelerar o brotamento da SNEP25, tá? Ah, vai liberar acetilcolina? Pode liberar porque ela pode acelerar o brotamento do axônio, lembra? Que depois de 2 meses tem um brotamento do axônio para tentar compensar que não está funcionando aquela placa motora, o organismo começa buscar meios para se resolver. Então, você usando a radiofrequência, o laser, a eletroestimulação, você vai acelerar esse processo através de um aumento do metabolismo local, tá? Mas tudo isso são teorias também. Mas, empiricamente, na experiência clínica, essas coisas têm funcionado, certo? Então, o paciente falou, eu tô com isso, dá assistência. O paciente não quer que você não atenda o telefone, que você não responda as mensagens e que deixe a coisa correr. Paciente de harmonização, não só harmonização, nós somos dentistas, profissionais da harmonização, no modo geral aí, nós sabemos que o paciente gosta de ter uma assistência. Então, dá assistência para o paciente. Chama ele no consultório, faz as fotos, indica a radiofrequência, indica usa o laser se você tiver,
Usa a eletroestimulação, se você tiver, para você aumentar o metabolismo e acelerar, então, o brotamento do SNAP25 e que as coisas voltem mais rápido ali naquela região, ok? Além do laser de baixa potência, o laser, ele é uma energia eletromagnética, é uma luz, né? Uma luz pura, tem só um comprimento de onda, várias cores e tal. Para esses casos é usado o infravermelho e o vermelho, aplicado na região com cuidado para não ir para o globo ocular, então a gente sempre faz a aplicação com a ponteira voltada para cima. Pode colocar o óculos para baixinho aqui, você vai fazer voltado para cima na região aqui onde você fez as aplicações, para desnaturar a proteína, para ela não migrar mais ali, né? Então você vai fazer direcionado para lá. Vai usar ali 3 joules por região, né? E fazer isso a cada 2 dias, faz mais 5 sessões ali, e o paciente, o fato de ele estar vindo no consultório, você está dando essa assistência, ele já se sente acolhido, né? E isso costuma ter um retorno. Tem casos, eu já fiz casos, por exemplo, de colegas que chegaram com problema de risório e tal, eu não vi diferença nenhuma, em outros casos que não foram feitos nada, não foi feito nada, mas tem caso, e especialmente na região da pitose, tem funcionado. Uma coisa que funcionou legal, assim, com resultado até rápido, foi a radiofrequência. A radiofrequência é um aparelho que trabalha com ondas também, né, eletromagnéticas ali, e ele causa um aquecimento no tecido. Então, você controla qual é o aquecimento que você quer ali. Então, para essa região, nesses casos, você vai usar ali 38 graus, mais ou menos, e vai aquecer a região com o objetivo de desnaturar a proteína. Você vai desnaturar a molécula, a proteína da toxina, para ela não internalizar, né? Quebrar aquela ligação disulfídica que existe entre cadeia leve e cadeia pesada, aí ela vai ficar inativa. E também esse aquecimento vai gerar um aumento de metabolismo que vai acelerar todo esse processo de recuperação da transmissão neuromotora, ok? A eletroestimulação, quem tem aquele aparelho New Skin, pode utilizar aquela ponteira em L, né? Você coloca na potência, vai testando primeiro na face do paciente até chegar na potência máxima, e você vai causando, então, uns choques, né? Fazendo a eletroestimulação daquela área, que vai ter o objetivo também, ele vai causar uma alteração, um aumento do metabolismo local e auxiliar, então, na melhora da condução neuromotora. Gente, nada disso vai resolver de uma hora para outra. Por isso que o melhor é conhecer a técnica e fazer a prevenção. Essas coisas é uma assistência que você vai dar para o seu paciente. Além do uso de aparelhos, do laser, da eletroestimulação com a ponteira L, do New Skin, da radiofrequência, existem medicações também que o pessoal costuma utilizar, eu falo pessoal, né, de forma empírica. Medicações, complexos vitamínicos, que são indicados para lesões nervosas e têm sido usados de forma empírica e tem dado algum resultado na aceleração do retorno da contração muscular, né? Que é o Etna, e o principal é o Etna. Tem o Citoneurin também, mas o pessoal fala mais no Etna para esse tipo de intercorrência, tá bom? Então, o importante é você dar a assistência para o seu paciente. Ocorrer os primeiros sinais, quanto antes você intervir, neutralizar a toxina que não internalizou ainda, essa pitose não vai avançar. E com a estimulação do metabolismo, você acelera o retorno desse movimento. Então, além dos aparelhos, além da medicação, do Etna, existe ainda colírios, né, que são indicados para melhorar a contratibilidade do músculo elevador da pálpebra superior. São colírios indicados para diversas situações e que, utilizando, no caso de pitose, tem se notado um aumento na contratura desse músculo, então a pessoa melhora de pitose, tá? Porque tem várias pesquisas e tal. Por exemplo, a fenilefrina, 10%, ela funciona, só que ela causa midríase, é usado para dilatação e de exames e tal. E tem o Claril, que já é um produto utilizado para alergias, o paciente está com o olho muito vermelho, alergia à poeira, a pelos de animais, enfim, ele vai reduzir, né, isso, então ele é um anti-histamínico, um descongestionante, e ele tem tido resultado em auxiliar nessa contratura do músculo palpebral. Então, você vai colocar lá, o paciente vai aplicar uma gotinha, no máximo 6 vezes por dia, né? E se ele estiver tendo resultado, ele pode ir usando. Se ele não tiver, ele para. Mas o paciente aplica, então tem pesquisa que mostra que aumenta lá 1 milímetro, a pálpebra superior sobe 1 milímetro, a inferior desce meio e você tem uma maior abertura ocular.
E quando você causa essa melhora em um olho, o outro olho também tem um efeito ao contrário. Então, imagina, esse está pequenininho, esse está normal. Aí esse que está pequenininho aumenta e esse que está normal diminui. Então, eles começam a ficar meio reflexamente, acaba acontecendo uma melhora na estética do paciente, tá? Então, a gente tem essas diversas recursos que nós podemos, então, empregar para o nosso paciente se sentir assistido. Pessoal, então é isso. Sobre pitose palpebral superior, o melhor é a prevenção. E a prevenção é não fazer aplicações profundas que atinjam o tecido areolar, que atinjam a aponeurose, porque a partir do rompimento da aponeurose profunda, nós vamos ter a migração da toxina para a região do septo orbital. E lá do septo orbital, a toxina migra através de comunicação que existe do tarso com o músculo orbicular. Aí a toxina migra e vai atingir o músculo elevador da pálpebra superior, ok? A região de maior risco é a região glabelar, aplicação no prócero e aplicação no corrugador do supercílio. Então, vamos sempre pinçar o músculo e fazer aplicações profundas para o prócero pinçando, e para o corrugador nós pinçamos e fazemos a aplicação lateralmente, né? Vamos entrar aqui no músculo, de tal forma que a minha agulha não vai em direção à aponeurose e não tem um risco, então, da migração da toxina. Nós ficamos por aqui. Sobre toxina tem muita coisa, né, para ser dita. E o pessoal do GeoHop Especialização, a gente vai ter uma live lá depois sobre a técnica mesmo, revisando toda a técnica de marcação dos pontos, tá bom? Então, nessa curvinha de aprendizado aí da marcação dos pontos, a gente vai estar fazendo no GeoHop Especialização. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.